Olá, querido irmão, querida irmã, na fé no Salvador Jesus Cristo, sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje nós vamos falar sobre o tema: quem é o meu próximo? E se você gostar dessa reflexão, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar um comentário e se inscrever aqui no canal. Vamos então à reflexão de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nas palavras do Evangelho de hoje, em Lucas, no capítulo 10, gostaria de destacar o versículo de número 29, onde o mestre da lei faz a seguinte pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Que o Espírito do nosso Deus nos ajude neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Podem sentar. Quem é o meu próximo? É a pergunta de hoje. Quem é o meu próximo? Há algumas semanas já, as leituras deste período vêm focando em nós olharmos no nosso trabalho, vamos dizer, na nossa missão para com o próximo. Semana passada eu falei sobre ajudarmos a carregar os fardos pesados uns dos outros. E assim estaríamos cumprindo a lei de Cristo, a lei que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E hoje fica a pergunta, na realidade: quem é o nosso próximo? Quem é este próximo qual tanto falamos? Mas antes, propriamente, de respondermos a esta pergunta, vamos olhar para o Evangelho de hoje, talvez para essa história que é um tanto conhecida de nós, a chamada parábola do bom samaritano. Mas antes dessa história, dessa parábola contada por Jesus, nós vemos no Evangelho de hoje em que um homem, um intérprete da lei, um mestre da lei, ou seja, ele era uma pessoa bastante conhecedora da palavra de Deus. Ele era realmente entendido, era um mestre, era um sábio, podemos dizer assim, daquela época com relação às escrituras sagradas. E diz o texto que ele se levantou, ou seja, ele se colocou de pé com o intuito de colocar Jesus à prova, de fazer com que Jesus caísse talvez em algum erro. E por isso, este mestre, ele chega para Jesus e já meio que também colocando Jesus assim num patamar de alguém que deveria saber responder, ele coloca-o na mesma altura e esse mestre da lei chama então Jesus de mestre, dizendo: tu também é um mestre, então quero ver se você sabe me responder esta pergunta que eu vou lhe fazer. Uma pergunta um tanto quanto interessante e uma pergunta que é fundamental também para a nossa vida como cristãos. E a pergunta deste mestre da lei foi a seguinte: mestre, o que eu devo fazer então para herdar a vida eterna? Como eu disse, uma pergunta fundamental. O que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele utiliza do modo que ele sempre faz. Dificilmente Jesus respondia na lata, como diríamos hoje. Dificilmente Jesus daria a resposta pronta para este mestre da lei. E Jesus então rebate a pergunta de volta para este homem e diz: o que está escrito na lei? E como você interpreta aquilo que está escrito na palavra de Deus, na lei de Deus? E aí, então, o mestre da lei, conhecedor da palavra, conhecedor da lei de Deus, dos mandamentos, dos estatutos, do juízo de Deus, ele diz e responde
corretamente. O que devemos fazer para conseguir a vida eterna? E o mestre da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, este mestre da lei, ele conhecia realmente quais eram os principais mandamentos, e aqui ele faz um resumo corretamente. E aí então Jesus diz: muito bem, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Faze isto e você conseguirá ter a vida eterna. Porém, a pergunta que fica é: quem consegue realmente fazer isso? Quem consegue amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, e ainda amar o próximo como a si mesmo? Quem consegue? Ninguém. E o mestre da lei, sabendo que ele não consegue, ele faz algo que todos nós fazemos quando queremos dar uma resposta, dar um jeitinho para algo de errado que nós fizemos. O mestre da lei pensando assim: eu vou dar um jeitinho, eu vou responder a Jesus. Como é que o ser humano faz quando faz algo de errado? Geralmente a primeira coisa que ele faz é ele quer e inventa uma desculpa para fugir desta colocação que ele mesmo havia dito, sabendo que não conseguia cumprir a lei de Deus perfeitamente. Diz o texto que ele, então, querendo se justificar ou querendo se desculpar, ele então pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Como se, eu não sei quem é que é o meu próximo, por isso eu não consigo amar a ele. Mas amar a Deus, isso talvez ele conseguia, talvez pensasse ele. Ou queria que Jesus respondesse que o próximo era realmente o pai, a mãe, o filho, o irmão, esses que talvez para ele fosse fácil realmente de amar. E novamente aqui Jesus, quando lhe é feita uma pergunta, o que ele faz? Novamente ele não responde na lata. Ele conta uma história. Então, o homem perguntou quem é o meu próximo, e aí Jesus conta essa história, esta parábola, que pode ser real ou não, enfim, pode ser que realmente isso aconteceu, mas, então Jesus conta a história dizendo de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada que talvez era bastante perigosa, mas era uma estrada conhecida das pessoas, né? E por isso que Jesus sempre, quando ele conta histórias e conta parábolas, ele conta de lugares que as pessoas conheciam. E então Jesus conta que este homem estava descendo de Jerusalém, indo até Jericó, e quando ele passava por essa estrada perigosa, ele caiu na mão de salteadores, de bandidos. Estes lhe roubaram, ainda lhe machucaram, além de roubar, machucaram, e deixaram-o quase morto na beira da estrada. E aí então passa um sacerdote por aquele mesmo caminho. E quando ele então vê aquele homem que está ali deitado, quase morto, diz o texto de Jesus, né, que este homem passou de largo, ou seja, passou longe do homem que estava lá caído no chão. Depois aconteceu a mesma coisa com um levita que também, vendo o homem deitado, passou de lado, passou de largo, passou longe. E aí certo samaritano
seguia por aquele caminho, passou perto e, vendo aquele homem, se compadeceu dele. Mas vejam, um pouco antes de eu falar como continua a história, vamos analisar o porquê o sacerdote e o levita passam de largo. Tanto o sacerdote quanto o levita eram pessoas que trabalhavam no templo. Eram pessoas que se dedicavam, podemos dizer assim, a Deus. Se dedicavam à lei de Deus. E o sacerdote, de uma forma especial, ele, por entrar no templo e oferecer sacrifícios a Deus, naquela época o sacerdote ele não podia se sujar, ele não podia ter impurezas. E quando ele viu então aquele homem que ali estava quase morto, ou talvez ele passando de longe achasse que aquele homem estava até morto, e por causa talvez até mesmo do sangue que estava ali, o sacerdote ele não podia nem pensar em chegar perto daquele homem, porque se ele se contaminasse com o sangue, ele estaria impuro, e naquele dia ele não poderia oferecer os sacrifícios no templo. A mesma coisa acontece com o levita. Os levitas eram pessoas que trabalhavam no templo, às vezes trabalhavam com relação aos sacrifícios, relação às ofertas, com relação às vezes à música. Eram pessoas também que se dedicavam a Deus e também não podiam estar impuras no momento onde é que entrassem no templo. E por isso os dois passam de largo. Na realidade, eles passam de largo porque eles preferiam cumprir as leis sacerdotais, as leis com relação ao templo, do que cumprir a lei principal, a lei que o mestre da lei havia dito antes, que é amar o próximo como a si mesmo. Eles preferiam cumprir rituais de não se deixar impuros do que amar o próximo, acolher o próximo, acolher aquela pessoa que estava passando por uma necessidade. E assim passaram de longe. Mas aqui na história, então, depois passa um samaritano. Os samaritanos, só para nós entendermos, eram um povo inimigo dos judeus. Isso eu já falei aqui algumas vezes para vocês, né? Porque os samaritanos, eles descendiam dos judeus, também, alguns deles, só que eles haviam se misturado com povos chamados povos impuros, povos pagãos. E por isso, estes samaritanos, eles eram considerados como inimigos dos judeus, porque é como se eles tivessem traído o povo de Israel, traído os judeus e se misturado com povos pagãos, povos impuros. E aí Jesus então diz que justamente um samaritano é quem vai lá, se compadece daquele homem caído na estrada, trata dele, né, com azeite, né, com óleo e vinho, né, só para nós entendermos, né, o vinho ele possui álcool, né, e por isso ele podia limpar os ferimentos, né, daquele homem, e o óleo era como se fosse, talvez podemos dizer assim, uma pomada hoje, né, para amenizar a dor daquele homem. Então este samaritano se compadece daquele homem, trata, cuida dele, e se não bastasse isso, leva ele para uma hospedaria, né, cuida dele lá. Depois que ele tem que seguir com seus afazeres, ele ainda deixa 2 denários, ou seja, 2 moedas referentes a 2 pagamentos de diária, para que o hospedeiro então cuidasse daquele homem, e se gastasse mais ainda, o samaritano ainda iria ajudar mais, né, quando voltar. E aí então Jesus termina a história e pergunta para o mestre da lei. Só que, vejam, Jesus inverte a pergunta. O mestre da lei pergunta: quem é o meu próximo?
e Jesus pergunta o contrário. Jesus pergunta para o mestre da lei o seguinte: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, o próximo não era aquele que estava lá caído, mas sim aquele que o ajudou. Ou seja, na realidade a pergunta não é bem quem é o meu próximo, mas de quem eu sou, ou eu estou sendo próximo. Porque muitas vezes nós, no nosso mundo também, muitas pessoas estão muitas vezes caídas e não têm nem condições de levantar a mão para pedir ajuda. Nós muitas vezes só ajudamos aqueles que pedem ajuda. E por isso que Jesus inverte a pergunta, não quem eu devo ajudar, mas se eu olhar ou se eu ver alguém que está precisando de ajuda, este eu devo ser próximo. E por isso Jesus pergunta, quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Vejam a resposta do mestre da lei. Ele não responde que foi o samaritano. Ele não responde que foi o samaritano porque para ele isso era um motivo de vergonha. Porque nem o sacerdote, nem o levita, ou seja, 2 judeus não ajudaram aquele homem. Teve que vir um samaritano, um inimigo, e para não falar que foi um samaritano, o intérprete da lei diz assim, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Foi aquele que o ajudou, aquele que usou de misericórdia. E aí Jesus então lhe diz, vai então e procede tu de igual modo. Como eu disse antes, hoje, da mesma maneira, nós temos muitas pessoas que estão passando por dificuldades. Eu já venho falando isso nos últimos cultos. Pessoas que não conseguem, às vezes, nem estender a mão. E precisam de alguém que seja próximo. Ou seja, de alguém que se aproxime. Mesmo sem olhar para as feridas, para os machucados, para as dores que a pessoa está carregando. Muitas vezes para nós só escolhemos ser próximos daqueles que estão bem. E isso é fácil. Essa foi a desculpa que o intérprete da lei quis dar. Mas Jesus mostrou para ele que não era bem assim. Nós temos que ser próximos daqueles que realmente estão precisando de ajuda. E ser próximo realmente significa ser isto, é estar próximo da pessoa. É não passar longe dela, ou seja, não desviar dela se a gente vê que ela está passando por necessidade. Porém, é justamente isso que acontece quando nós muitas vezes não queremos nos confrontar, ou quando uma pessoa está doente, nós não vamos visitar. Quando uma pessoa está passando por problemas sérios como ansiedade, como depressão, não, eu não vou nem lá conversar com ela. Ou seja, nós acabamos nos afastando das pessoas que estão passando por dificuldades, das pessoas que estão doentes, aflitas e passando por necessidade. A gente vê pela história de hoje que realmente nós não conseguimos cumprir estes mandamentos. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. E realmente não somos assim, e não é assim que conseguiremos herdar a vida eterna. Não é assim. Nós só conseguimos herdar a vida eterna porque teve alguém que veio sim, e este alguém cumpriu
a lei em nosso lugar, cumpriu o mandamento de Deus perfeitamente, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. E este alguém foi Jesus, que se entregou por nós, quando nós também estávamos caídos, quando nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Assim como este homem que se coloca num caminho perigoso, num caminho de salteadores, assim nós também muitas vezes nos colocamos em caminhos errados. Mas ainda bem que temos alguém que nos estende a mão, alguém que nos ajuda, alguém que está às vezes ao nosso lado sempre. O nosso amor para com o próximo não deve ser ame ao teu próximo somente como a ti mesmo. Mas como o próprio Jesus diz, ame o teu próximo assim como eu vos amei. Ame o teu próximo assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Dando a sua vida em nosso lugar. A tarefa é difícil, eu sei que é. Porque, como eu disse, perfeitamente nós jamais conseguiremos. Mas nós devemos deixar que Jesus entre na nossa vida, entre no nosso coração e que nós sejamos realmente pessoas que olham para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que estão próximas de nós e não nos afastemos. E cumpramos sim aquilo que Deus pede de nós. Por fim, que a gente se lembre que nós já fomos amados e muito pelo nosso Deus, que deu para nós a vida eterna, deu para nós a salvação. E que isso sirva como uma motivação para a gente amar o próximo. Assim como eu vos amei, diz Jesus, ame também o próximo. Ou seja, que o amor dele nos motive a amar uns aos outros e também amar a Deus. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, forças e entendimento. Que assim Deus nos abençoe a sermos próximos dos que passam por dificuldades e também ajudarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros como Deus nos ama em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. E se você gostou da mensagem, eu peço que você não se esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas possível, seja no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, enfim, para que mais pessoas assim também venham a ouvir a palavra do nosso Deus. Assim, eu desejo uma ótima semana para todos vocês.